Meus nobres cartoleiros, aqui estamos mais uma vez. Eu resolvi sobre essa quinta rodada do Cartola FC e do Brasileirão fazer um mitadas e micadas para vocês, até mesmo porque o treinador aqui do Super Toro está precisando fazer um pequeno desabafo aí por conta de muita sacanagem que aconteceu com o nosso time, mas muita sacanagem com essa rodada que acabou nos deixando sem o capitão, né? O treinador, depois a gente acabou descobrindo, né, o Domenech, o Arrascaeta, né, que foi o nosso capitão nessa quinta rodada, foi em banco por uma opção do técnico, né, que vai entender aí, ele achou que ele tinha que continuar os testes, né, dos jogadores, e o Arrascaeta acabou então nem jogando. E com outros jogadores na nossa defesa que se machucaram no meio da partida, e até eles terem se machucado, eles estavam tendo SG e tinham potencial para poder garantir esse SG. Eu falo do Marcos Rocha e do Rodrigo Caio. Por conta dessas sacanagens, né, esses imprevistos no meio das partidas, e mais uma vez de jogador que a gente escala e fica de fora, né? Essa é nas 5 rodadas do Brasileirão e do Cartola, a gente teve jogador que começou no banco, até mesmo agora no caso do Arrascaeta, é o primeiro que nem joga. Então, por conta de tudo isso, a nossa nota foi zicada. Nós fizemos 48,17 pontos, não teve jeito. E por que eu comecei dizendo que esse vídeo seria um pouco de certa forma um desabafo? É porque nós tomamos todos os cuidados. Nós não fomos surpreendidos pelo Corinthians ter perdido SG, não fomos surpreendidos pelo Jô não ter feito gol. Eu não escalei ele, já prevendo que isso tinha grande chance de acontecer. Nós não fomos surpreendidos pelo SG do Bragantino, que nós nem fomos com Aderlan e nem ninguém, justamente por acreditar que o Bragantino não teria o SG, né? Coritiba, com o novo treinador, já tinha tirado o SG do Corinthians. E o Aderlan sem o SG não recuperaria, porque o Coritiba não daria muitas desarmes, né, para o grande mito Aderlan. Então, nós fizemos tudo certo, escapando dos riscos, né, que esses jogos dos, entre aspas, favoritos, né, grandes favoritos da rodada, apresentavam. E mesmo assim, a nossa nota acabou não sendo boa, porque os jogadores que a gente escalou também não foram bem, né, que é uma coisa que a gente lamenta. E aconteceram principalmente essa situação aí do Arrascaeta ter sido banco. Nós erramos os capitães nas 5 rodadas e agora, ainda para variar, o camarada nem joga. E tivemos jogadores na defesa que tinham tudo para recuperar o SG, só que se machucaram, e depois das suas saídas, né, as suas equipes tomaram gol. Então, a nossa leva de azar aí, infelizmente, continua. O nosso objetivo de acertar o capitão continua. E terceiro atacante também, seria bom, né? A gente ter uma rodada aí, acertar os atacantes. Nessa rodada acabou não pesando tanto isso, porque o único que foi bem foi o Gabigol. E a gente teve ele. O segundo que foi bem foi o Alejandro, que acabou fazendo a nota de gol, né? 8 pontos. E mais uma vez nós fomos com o Arthur, que nos decepcionou. É a terceira vez que a gente escala o Arthur jogando em casa, né? Nas 3 vezes que o Bragantino jogou em casa, a gente colocou o Arthur. E ele até aqui só nos deu uma assistência e mais nada. Então a gente está mudando o nosso ponto de vista com relação a esse jogador, que despontava aí para ser o grande mito do Bragantino, dos principais jogadores aí no Cartola, né? Porque o Bragantino vinha para dar muito trabalho no Brasileirão. E o nosso amigo não está engrenando, então a nossa paciência com ele, depois dessa rodada contra o Coritiba, acabou também. E como a gente já teve o Jô que não fez gol, o Bruno Henrique que não fez gol, né, entre outros jogadores, acabou não sendo, o Marinho também não fez gol, acabou não tirando uma grande nota, né? Acabou não sendo um problema a gente errar o terceiro atacante, que a gente confiou aí no Vitinho, né? O Vitinho do Atlético Paranaense, que também foi uma surpresa, né? É outra coisa que aconteceu nessa rodada, né? Que eu aproveito, mais um, entre aspas, desabafo para a gente poder fazer. A discrepância de atuação dos times, né? O Atlético Paranaense, por exemplo,
A gente já até via que estava em baixa, né? Mas ia enfrentar um Fluminense que estava mais em baixa ainda, jogando muito mal o Flu. Apesar de ter vencido o Internacional, não tinha jogado nada contra o Bragantino. E o jogador em específico que a gente escalou do Atlético Paranaense, que é o Vitinho, ele já tinha feito gols nesse campeonato, fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Goiás. Então não foi um jogador que a gente escalou simplesmente à toa, né? Ele já tinha tido boas apresentações no campeonato. Aí recuando um pouco para o meio de campo, para a gente pegar mais essas situações aí de desempenho das equipes, né? Que a gente esperava uma coisa e acabou acontecendo outra. Jonathan Gomes do Sport, o Jonathan Gomes contra o Santos, ele jogou pra caramba. O Sport também jogou muito contra o Santos e acabou que agora contra o São Paulo o Sport não jogou absolutamente nada e o São Paulo também vinha numa fase ruim. É um jogador aí que acabou não nos ajudando. Escalamos ele, o Arrascaeta, que foi o nosso capitão, e por fim o Gustavo Ferrarez. Era um clássico, né? O Atlético Goianiense, assim como o Paranaense, ele vinha de uns resultados negativos, né? Contra o Sport, teve um empate depois que ficou com o jogador expulso. Contra o Internacional, que ele perdeu mesmo com um jogador a mais. Só que no mesmo caso do Vitinho, o Gustavo Ferrarez, ele tinha um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Ele tinha mitado contra o Flamengo, ele tirou 5 na partida contra o Sport, mesmo, não sei se foi contra o Sport, mas ele fez 5 pontos. Foi contra o Sport mesmo, sem ter feito nada, né? Simplesmente pelo seu desempenho, porque não fez gol, não deu assistência, e não jogou contra o Internacional. Então era um jogador que nos passava boas expectativas, já tinha tido bons desempenhos no campeonato e que infelizmente decepcionou. Então os destaques aí do meio de campo acabou se dando bem quem confiou no Internacional. Eu, por exemplo, não esperava, né? O Thiago Galhardo junto com o Patrick, né? Tiveram grandes desempenhos num jogo difícil para o Inter, né? Contra o Atlético Mineiro. E acabou se dando bem quem confiou nesse jogo. E os extras foram o Fernando Sobral. O Fernando Sobral vai se despontando aí como a referência, né? No time do Ceará no meio de campo. Tinha tudo para ser o Vina, né? O Vinícius, ex-Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia, né? E tá sendo o Fernando Sobral, que mais uma vez foi muito bem. E o outro, para quem pegou o Daniel Bessa, né? O Daniel Bessa do Goiás, o camisa 10, acabou fazendo um golaço e também tirou uma boa nota, eu vi gente com ele. Então, jogadores assim, com as mesmas expectativas dos que a gente escalou, né? Jonathan Gomes e Gustavo Ferrarez. Só que acabou que esses jogadores que nós não confiamos que foram os mitos na rodada. E quanto ao nosso sistema defensivo aí, que a gente ficou bem aborrecido com a rodada, né? Porque a gente fez tudo certo. Só fomos com um SG do Corinthians, tudo bem, o Sid Clay acabou realmente não jogando nada. Negativou, né? Cadê? A nota dele foi menos 0,2 e realmente seu desempenho foi pífio. Então o Corinthians não ajudou os cartoleiros em nada. A gente teve o Vitor Cuesta, que teve o SG. Tivemos o Fernando Praz, que deu uma mitada linda, bacana, né? De 16 pontos, 16,2. E inclusive, sobre as defesas difíceis do Fernando Praz, eu acho que a gente tem que ficar mais esperto, né? E cobrar desse novo sistema aí do Cartola, né? Agora me fugiu o nome da empresa que está dando as notas do Cartola, porque as defesas difíceis que o Fernando Praz fez foram de chutes fortes, 2 chutes fortes, porém na direção onde ele estava. E ele pulou, né? Inclusive o segundo chute, o cara estava completamente sem ângulo, só que ele pulou para poder jogar a bola para escanteio. E o Cartola tinha prometido que nessas situações, né, com a nova empresa, isso não seria mais defesa difícil. Mas acabaram dando essas defesas difíceis aí para o Fernando Praz. Então o que a gente tem que cobrar? Quando os outros goleiros fizerem também, o critério tem que ser o mesmo, né? Aí a terceira defesa difícil que o Fernando Praz fez, ele foi abafar um chute do jogador do Bahia, né? Tinha 2 zagueiros, inclusive, em cima. Eu tô falando isso que eu não teria dado defesa difícil em nenhuma das 3. Mesmo tendo escalado ele, a gente é justo, né? Aqui nas nossas avaliações. A gente se deu bem que tinha ele, mas o Cartola, né? E esse novo sistema surpreenderam aí, dando defesas difíceis para o Fernando Praz, em lances que a princípio eles tinham prometido que seriam mais rigorosos, né?
Então acertamos ele, acertamos o Cuesta, tivemos o Marcos Rocha, que se machucou no primeiro tempo contra o Santos, e tivemos o Rodrigo Caio, que fazia 10,3 contra o Botafogo, aí tomou cartão amarelo, foi para 7,8, se machucou e o Botafogo tirou o SG do Flamengo. Com tudo isso que aconteceu, a gente conseguiu explicar tudo aí para vocês. Essa foi a nossa nota, 48,17 pontos. A nossa valorização foi boa, 5,53 cartoletas. Agora temos nos cofres 139,46. A nossa pontuação no total é de 279,85 pontos. E a média do Super Toro é de incríveis, baixíssimos 55,97 pontos. Continuamos com o nosso objetivo, acertar esse capitão e acertar os atacantes. E vamos aí com tudo, né? Que a próxima rodada não apresente tantas zicas, né? Tantas sacanagens aí. A gente fala sacanagem de treinador porque a gente joga cartola e acaba prejudicado pelas escolhas deles, né? Mas claro, a gente sabe que os técnicos eles têm total liberdade aí de fazer o que desejarem, e o Cartola nunca garante, né, que um jogador vai jogar, deixa ele apenas como provável. É mais um desabafo, né, porque a gente é cartoleiro e acaba com as nossas notas aí prejudicadas por conta de jogadores que acabam não indo a campo, né? Então é isso, galera. Vamos com tudo aí para a sexta rodada. Aquele abraço e bora mitar!